Repetindo, olá, tudo bem? Como que vai você? A paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja contigo e também com toda a sua família. Então eu já lhe agradeço porque você aí está me dando a sua preciosa atenção. Meu muito obrigado. Então vamos para o tema, que tema tremendo, né? Para mim, particularmente, é até um pouco difícil de apresentar esse tema. Mas são 3 provas. Vamos aqui procurar passar para os nossos irmãos três provas irrefutáveis contra os teólogos adventistas do sétimo dia, que interpretam 7 reis, 7 impérios mundiais, lá de Apocalipse 17, versículo 9. Eles falam que os 7 reis são os 7 impérios mundiais, os 7 reis, né? Que vem desde a Síria até o império os impérios mundiais, vamos dizer assim, que o papado romano também está incluído. Então, esta mensagem, amado amigo e amado irmão, esta mensagem é uma advertência, para ensinar os teólogos adventistas do sétimo dia. Esta mensagem é uma mensagem para ensinar todos os pastores, quase que todos, né, tem as suas exceções, adventistas do sétimo dia. É também para ensinar os pastores lá do IEST, lá do Rio de Janeiro, porque lá no Rio de Janeiro tem lá uma entidade adventista do sétimo dia. É um grupo, né, uma organização de irmãos que eles dizem que estão pregando a mensagem do terceiro anjo. Eles dizem que estão pregando a mensagem profética, apocalíptica. E é logicamente que parte dessa mensagem do terceiro anjo eles estão pregando, claro. Mas e esse assunto aqui? Será que eles não vão aceitar? Será que esse assunto também os irmãos do IEST, do Rio de Janeiro, os adventistas do sétimo dia também não vão aceitar esta matéria que eu vou apresentar aqui? Então note-se só, querido amigo, querido irmão, essa mensagem é forte, é tremenda. Não é brincadeira não, porque Deus ele me coloca aqui agora como um instrutor, um professor dos pastores, dá para você me entender? Professor dos teólogos adventistas do sétimo dia, sendo que eu não sou esse professor, claro que não. Eu não sou esse autodidata, esse autoconhecimento. Como eles têm conhecimento, têm a oratória, têm a sabedoria, e sabe falar, e fala as palavras certinhas. Eu muitas vezes faço alguns erros, até de palavras aqui, mas veja só, mas eu acredito no poder do Espírito de Deus, eu acredito no poder do Espírito Santo, e na iluminação do Espírito Santo. E eu sempre fui uma pessoa que deixei que o Espírito Santo me ensinasse, sim, Senhor, os seus caminhos, as suas doutrinas, os seus mandamentos e as suas profecias, que todas as profecias são de Deus, claro. Então aí vai uma advertência, vai um esclarecimento, vamos assim dizer, para todos os pastores teólogos, adventistas do sétimo dia, não adventistas, aqueles que falam, inclusive, que não, os 7 reis, lá de Apocalipse 17, verso 9, são os 7 impérios mundiais. Mas com que base? Com que base eles falam isso? Eles não têm base para isso. Não tem base para isso. Eu entendo que eles querem empurrar com a barriga esse assunto e eles ficam, vocês vão ver a exposição desta mensagem e vocês vão ver, não que é minha alegria, é meu prazer demonstrar que eles estão errados. Nada disso, você entendeu? É porque, veja só, eles com tanto tempo no ministério, com homens de saber, com todas as suas vantagens que tiveram para entender plenamente esta profecia, e eles não entendem, e eles ensinam errados, é aí que agora
vem a disciplina. É aí que vem o corretivo. Inclusive tem uns irmãos aqui também, que eu até vou citar o nome deles, que eles fazem uma exposição que eu vejo que não está de acordo com a profecia bíblica. E eu já fiz uma gravação já anterior, particularmente falando, uma gravação de um disco, particularmente já mandei, particularmente para eles, ensinando a respeito dos 7 reis, a respeito dos 7 papas, a respeito da profecia apocalíptica. Só que me parece que até o presente momento não deu atenção. Então eu estou me falando do nosso irmão Alexandre Bernardes, que faz o programa na Rádio Musical FM, né, todos os domingos a 1h da tarde. E estou falando também do nosso irmão José Carlos, que eu passei esse disco que eu gravei para o Alexandre, fiz várias cópias e eu pedi para entregar para o Zé Carlos. Eu acho que deve ter entregado. E, inclusive, o nosso irmão Marcos, eu acho que é o nosso irmão Marcos Alves, que também fala sobre o assunto das profecias. E olha, eles falam acertadamente, praticamente quase tudo que estão falando lá no rádio, praticamente, e eu recomendo em nome de Jesus, que vocês que são os ouvintes do meu canal, se vocês forem da capital de São Paulo, que vocês ouçam o programa lá do nosso irmão Alexandre Bernardes, A Verdade para o Tempo do Fim, né? A Verdade para o Tempo do Fim. Todos os domingos na Rádio Musical FM 105.7, todos os domingos às 13 horas. Então, logicamente, ele é meu irmão na fé, mas olha, então agora essa mensagem vai para eles, para os professores de teologia, para toda a corporação, para todos os pastores. Sim, Senhor, claro. Ou vocês acham que não é possível ter erro doutrinário dentro da Igreja Adventista Sétimo Dia? Vocês acham que não tem erro doutrinário nenhum? Está tudo certo. No meu canal eu já provei 2 erros doutrinários. Eu já provei 2 erros de doutrina de dentro da Igreja Adventista. Doutrina, vamos assim, que os pastores pregam, ou que deixam de pregar. Um assunto dos 144.000, eu já provei para eles, que eles estão errados. E o assunto do dom de línguas, também provei para o pastor Ercides, que também ele errou a respeito de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Lá ele fala que aquilo lá é um dom de línguas de origem pagã. Então, quem quiser saber os vídeos, vai lá. Já está no meu canal, melhor dizendo, então você vai e verifique lá esses assuntos aí. Então, o que acontece, amado amigo, lá em Apocalipse, melhor dizendo, deixa eu dar a introdução aqui, deixa eu falar mais um pouco para você. Então, presta atenção. 3 provas irrefutáveis. Eu vou apresentar aqui 3 provas. Em nome de Jesus, eu vou apresentar 3 provas irrefutáveis contra os teólogos adventistas do sétimo dia, ou qualquer irmão que também pregue. Que eles dizem, que eles pregam, eles interpretam que os 7 reis de Apocalipse 17, versículo 9, eles interpretam como 7 reinos, 7 impérios mundiais que existiu desde o tempo da Assíria. Então vamos ver agora o que a Bíblia diz. Porque no meu canal, veja só, quando eu coloco a matéria em meu canal, eu deixo aberto, como democraticamente falando, aberto, sim senhor, para qualquer pessoa, teólogo, pastor teologia, qualquer um, para falar e comentar. Agora, logicamente, alguns personagens aí que eu já citei, eles bloqueiam o canal, que não pode ter comentário embaixo do canal deles sobre a matéria que eles falam. Então, isso é antidemocrático, isso aí é uma coisa que, sabe, antidemocrática, tá? É o tipo da pessoa que ele vai fazer um sermão na igreja, e ele aparece, o irmão levanta a mão, irmão, queria que você me respondesse tal coisa, queria perguntar tal coisa para você. Então a pessoa fala assim, olha, ninguém pode falar, só eu que posso falar. Entende? Quem quiser me pergunta depois lá fora.
lá fora me pergunta depois. Então o camarada fala e desfala, e fala abobrinha e mais abobrinha, e todo mundo tem que ficar quieto. Entendeu? E não é por aí. Então tem que haver uma democracia. Olha, irmão, o que você quer perguntar? Então, se vê que aquele irmão fez uma pergunta fora do tema, se ele quer se aparecer, então a gente já, logicamente. Agora, se é um irmão que é consciente, que está fazendo uma pergunta dentro do tema, dentro do assunto, ele tem a obrigação moral, de responder para a congregação. Agora, o que acontece? Geralmente é assim. As pessoas pregam, não dá direito nenhum para ninguém falar, e agora também com esse negócio de YouTube, então também põe os vídeos no YouTube e bloqueia. Não pode fazer comentário. Aí é ser fraco. Isso é ser fraco, meu irmão. Para com isso. Não faz isso não. Então vamos lá. Olha, Apocalipse. Apocalipse começa assim. Vamos lá. Como que começa o Apocalipse? Vamos entender um pouquinho a respeito do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. O que diz aqui no capítulo 1? O que é que diz aqui no capítulo 1, Apocalipse? O versículo 1. Aqui diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, né? As coisas, olha lá o que diz aqui, ó, que em breve devem acontecer. Dá para entender? Então, todas as visões do apóstolo João, que ele escreveu, que ele relatou, porque foi dado a ordem para o que vês escreve e manda às igrejas, né? Então, logicamente, isso aqui foi dado para mostrar ao povo de Deus, ao servo de Deus, as coisas que em breve, ou seja, as coisas que estavam para o futuro, porque em breve devem acontecer, logicamente é uma linguagem que se trata do futuro. Então, as coisas que em breve devem acontecer, então não é a coisa para o passado, é a coisa para o futuro. Apocalipse 1, versículo 1. Mas temos mais uma prova aqui também, no versículo 19. Mas vamos ler aqui o verso 18, que aqui está se tratando de Jesus Cristo, né? O verso 18. E aquele que vive, estive morto, que é Jesus Cristo, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha que maravilha. Verso 19, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, aquelas que eu estou passando para você no momento, escreve. E as que hão de acontecer, e as que hão de acontecer, depois destas, as que são e as que hão de acontecer. Então, nós sabemos que o livro de Apocalipse, ele foi escrito para as pessoas que estavam a respeito do tempo do fim, né? Inclusive, deixa eu ver aqui, ó, não cele as palavras, está escrito aqui, deixa eu ver se está escrito aqui nessa mensagem. Aqui, ó, o verso 10, aqui, ó, 22, verso 10, ó. Não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Não cele. Então, o Apocalipse não é um livro selado. Claro que não. Então, o povo de Deus iria entender, sim, completamente o Apocalipse, quando estaria vivendo próximo dos eventos. Ou vivendo os eventos, ou próximo dos eventos, claro. E a mensagem foi dada para mostrar as coisas do futuro, as coisas que em breve devem acontecer. Isso aí já começa o Apocalipse já falando assim. Já é uma linguagem, já, logicamente, para as pessoas entenderem de que o Apocalipse se trata de profecias futuras, coisas que vão acontecer no futuro, tá certo? Mas até agora eu não falei das 3 provas. A hora que eu começar aqui o negócio, aí vai ficar feio. Então, vai ficar feio para quem quer ficar na teoria dos 7 reis, de Apocalipse 7, verso 9. E aí vem aqui, o Apocalipse 17, verso 9, diz assim, que as 7 cabeças, ó, só o 17, 9. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também, a Bíblia fala, são também 7 reis.
Então, logicamente, são também está se referindo à mulher, não está se referindo a outra coisa. São também, porque se as 7 cabeças se refere à identificação da Babilônia, da prostituta, da meretriz, as 7 cabeças identificam a localização geográfica dessa meretriz. Os 7 reis, logicamente, que é desta mulher que foi localizada geograficamente pela profecia de Jesus Cristo. Então, só nesse versículo, já não precisava eu falar mais nada. Você me entende? Já não precisava eu falar mais nada. Claro que não. Então, as 7 cabeças são 7 montes. São também 7 reis. São 7 reis que vêm aonde? Dos 7 montes ali, se referindo à mulher que está localizada nos 7 montes. Isso aí é fácil de ver. Não é difícil de ver. Só que existe uma turma aí, um povo, existe um pessoal aí, que ele fala assim, não, mas isso aqui, o comentário católico jesuíta, só pode ser um comentário jesuíta, mas, porque está justamente na Bíblia católica, comentando o Apocalipse 17, verso 9, diz que são os impérios mundiais. Lá, na própria igreja da Bíblia católica, tem um comentário de Apocalipse 17, verso 9, dizendo que ali são 7 impérios mundiais. Mas espera aí, de quem é aquele comentário lá? Quer dizer que eu vou adotar o comentário que eles fazem e não vou prestar atenção na profecia. Então, veja só, meu modo de ver, aquele é um comentário jesuíta, da teologia jesuíta, da teologia católica romana, claro. Agora, eu vou ter que aceitar aquele comentário? Será que eu vou seguir esse pormenor e vou adotar agora, vamos adotar na igreja de Deus, na igreja adventista do sétimo dia, e vamos agora arrumar trechos e mais trechos para que se encaixe, vamos arrumar trechos e mais trechos da Bíblia, né? Um aqui, outro ali, para que se encaixe com o comentário. Ah, não, isso não pode acontecer, está errado, está errado. Então, olha, eu vou aqui em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, você me dando a sua atenção, você me dando a sua paciência, eu vou aqui apresentar, a partir de agora, em nome de Jesus Cristo, as 3 provas, os 3 motivos, os 3 fatos irrefutáveis. Olha, só se a pessoa for desonesta mesmo, viu? Se a pessoa for desonesta, então, aí já eu não coloco mais meu dedo aí não. Se a pessoa for desonesta, a pessoa vai inventar e vai falar um monte de coisa. Mas depois que a pessoa ouvir essa palestra, essa minha exposição, e ainda teimar em querer dizer que os 7 reis lá de Apocalipse 17, verso 9, são 7 impérios mundiais, e aí já é uma obstinação, isso aí já passa a ser uma obstinação. Porque a palavra de Deus, ela não é só profecia, ela é mandamento também. A palavra do Senhor Jesus não é só revelação, ali é revelação. Mas quando Deus determina, quando Deus, o próprio Jesus, o próprio anjo que seja, interprete a profecia, já é uma revelação, já é um mandamento expresso de qual tipo de fé que você deve possuir, qual é a fé que foi entregue aos santos, qual é o mandamento de Deus, porque a palavra de Deus, tudo é mandamento, tudo. É mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, preceito e mais preceito, preceito e mais preceito, diz a própria Bíblia, não sou eu que estou dizendo isso. Regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então não é eu, você, a igreja adventista do sétimo dia, você, a igreja adventista do sétimo dia, que deve dar a interpretação para as profecias. Claro que não. É a própria Bíblia Sagrada, ela se interpreta a si mesma. Ninguém na terra, humano, tem autoridade de ficar interpretando profecia. Profecia que tem símbolos, presta atenção, a própria profecia interpreta o símbolo, para com isso, rapaz. Não, é como diz o pastor Samuel Ramos. O pastor Samuel Ramos, ele é um pastor que exerce o ministério, eu não sei, eu acho que exerce o ministério lá em Boston, Estados Unidos, Miami, Boston, e ele prega exatamente o que diz a profecia, Apocalipse capítulo 17. O que eu conheço, ele é o único pastor que prega essa verdade, essa matéria.
Entende? Ele é o único. E ele prova por A e mais B, com tranquilidade. Com tranquilidade, prova por A mais B. Só que ele não tem uma linguagem igual a minha, porque eu sou meio... Eu não tenho muita papa na língua e a gente fala um pouco mais. Você sabe como que é, né? Então, eu não tenho papa na língua, então eu falo mesmo, eu sou impulsivo, você entendeu? Eu sou um pouco impulsivo, eu não sou Pedro, mas de vez em quando eu solto os cachorros aqui. Então, vejam só, queridos amigos, ele prega de forma correta os 7 papas e os 7 reis, ele prega de forma correta, graças a Deus. Então, vamos lá, vamos para a primeira prova, o primeiro fato irrefutável, contra os teólogos que interpretam 7 reis, 7 impérios mundiais. Vamos lá para o primeiro fato? Então, se encontra em Apocalipse 13, em Apocalipse capítulo 13, vamos pegar aqui, Apocalipse capítulo 13, vamos lá, versículo 1 e 2, olha lá, Apocalipse 13, versículo 1 e 2, vamos entender a profecia. Vi emergir do mar uma besta. Vi emergir do mar uma besta. Besta, no grego, aqui é poder. Vi emergir do mar um poder, uma besta, né? Que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Só que eu inverti, mesma coisa. E sobre as cabeças, olha lá, e sobre as cabeças, que são 7 cabeças, nomes de blasfêmias, nome de blasfêmia. Vamos ler o versículo 2, presta atenção. A besta que vi, presta atenção, era semelhante a leopardo, vírgula. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, e os pés daquela besta pareciam os pés de urso. Diz aqui a palavra e a boca como de leão, e deu-lhe o dragão, e o dragão deu-lhe o seu poder a essa besta, né? O seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então você nota que em Apocalipse 13, verso 1 e 2, aqui falou, né? Que a besta que viste tinha 7 cabeças e 10 chifres. Não, 7 cabeças e 10, como diz aqui, tem 10 chifres, né? E 7 cabeças e 10 chifres. E essa besta, ela tinha umas semelhanças. A boca como de leão, pés como de urso, e diz aqui, e era semelhante ao leopardo, o corpo, né, semelhante ao leopardo, né? Então, o que nos lembra essa mensagem aqui? O que essa mensagem nos lembra dentro da profecia da palavra de Deus? Nós vemos que uma escritora norte-americana, Ellen Goldwhite, ela fala que as profecias de Daniel e Apocalipse, elas são paralelas, elas devem, os símbolos devem se interpretar entre eles, não é verdade? A mensagem é como se fosse uma repetição, a mensagem são livros proféticos que devem ser entendidos, né, entendidos pelo povo de Deus. Então vamos identificar lá em Daniel capítulo 7, esse assunto desse simbolismo do verso 2. Vamos entender o significado semelhante ao leopardo, boca como de leão e pés como de urso. Vamos entender isso? Vamos entender. Nós só podemos encontrar estas explicações, só existe um lugar que tem, que é Daniel, justamente Daniel capítulo 7. Vamos lá para Daniel capítulo 7. Então eu estou aqui em nome de Jesus, em nome de Deus, apresentando as 3 provas irrefutáveis. Olha só que coisa tremenda. Tem que ter certeza do que está fazendo, do que está falando. 3 provas irrefutáveis, presta atenção, estou apresentando a primeira, que ensina, muito bem, que ensina os teólogos adventistas do 7º dia e todos os pastores e todas a membresia, de que os 7 reis, lá de Apocalipse, capítulo 17, versículo 9,
ensina de que os 7 reis não são os 7 impérios mundiais. Isso é forte, hein? Isso aqui é tremendo. É responsabilidade, isso aqui não é brincadeira, não. Por isso que eu falo em nome de Jesus, eu estou aqui em nome de Jesus e isso é tremendo. Deus me coloca como cabeça, Deus me coloca como líder nessa parte, nesse ponto. Deus me coloca como instrutor, como líder não, Deus me coloca como instrutor, teologicamente falando, sobre essa matéria. Agora, se eles teimarem no pecado da obstinação, que é na teimosia, teimar, não, mas isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, o Vanderlei provou, mas não é nada daquilo, aqui nós provamos dessa forma, que até o pastor Samuel Ramos, que eu vejo que ele é um homem de Deus, eu vejo que ele está iluminado pelo Espírito Santo, até o pastor Samuel Ramos, que está no ministério, pertence ao ministério Adventista do 7º dia, lá nos Estados Unidos ele fala diferente da teologia adventista. Então, por quê? Eu vou explicar no final as razões do porquê. Por que a igreja prega assim? Então, no meu entendimento, eu vou explicar 3 razões básicas por que a organização adventista prega que são 7 impérios mundiais. Eu vou explicar no final. Então, vamos lá, a interpretação dos símbolos. Daniel 7, verso 2 até o 7, claro. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes e diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão. Ah lá, por isso que aquela besta tinha aparência de leão. O primeiro era como leão. Presta atenção agora. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. Ele foi dado mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso. E lá nós vimos que era pés como de urso. Semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhes dizia: levanta-te e devora muita carne. Versículo 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Olha lá. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Verso 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, mas lá não foi visto o 4º animal. Veja só, presta atenção. Preste atenção à revelação da palavra de Deus, profética, não é minha não, a revelação da palavra. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte. Mas que 4º animal é esse? O qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Era diferente de todos aqueles outros animais, que é o leão, o urso e o leopardo. E tinha 10 chifres. Então, amado amigo, amado irmão, o que nós vamos entender aqui? Podemos interpretar que as 7 cabeças, aqui são os impérios mundiais aqui? Não. Por enquanto não podemos interpretar nada disso. Claro que não. Então veja só, mas o que está se tratando então? Uma referência, vamos dizer, umas dicas da profecia. Isso chama-se, vamos dizer na minha linguagem, dicas, né? O Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, aqui está dando umas dicas de como, de que império, qual é o significado dessa besta com 7 cabeças e 10 chifres. Da onde ela vem, quando que ela vem, o que Deus queria ensinar aqui nesse pormenor. Então a gente vê, vamos voltando lá para o Apocalipse, vamos voltando, eu quero aqui
pegar a linha de raciocínio para poder expressar, porque muitas vezes a gente não tem a linguagem certa, não consegue se expressar. Mas aí vem, ó. Então a besta, ele viu uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A besta era semelhante ao leopardo. Então o leopardo, a gente sabe que foi lá o império de Alexandre o Grande, né? Com pés como de urso, o império da Média Pérsia, e a boca como de leão, não é verdade? Que é o império de Babilônia, a gente sabe disso. Só que é interessante, podia falar aquele animal terrível e espantoso, só que não falou. Por que não falou? Não falou porque justamente aqui, em Apocalipse 13, versículo 2, já está falando deste animal, mas só que simbolizado aqui pelo dragão. Porque, e deu-lhe o dragão o seu poder, deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, o dragão deu a quem? Logicamente que depois do ano 538, justamente nesse ano, 538 da nossa era, nós sabemos que através dos imperadores, Constantino, através de outros imperadores, o papado foi estabelecido e foi outorgado, foi dado ao bispo de Roma, como sendo o cabeça da igreja e o corretor dos hereges. Foi dado poderes políticos, né, vamos assim dizer, para o bispo de Roma. E então aí que surgiu o papado romano, justamente após o ano 476 da nossa era, até o ano 538, ele foi firmemente estabelecido. Então, mas o que significa? E deu-lhe o dragão. Então, o dragão aqui, a princípio, é o Satanás, logicamente, é o Satanás. Mas quando fala que o dragão deu-lhe o poder, nós sabemos que é o diabo usando os pagãos romanos, os imperadores de Roma, para dar poder justamente para os bispos de Roma, os bispos da igreja de Jesus Cristo, que a igreja de Roma foi a igreja de Jesus Cristo, claro. Então esse dragão aqui é quem? Espiritualmente falando, vamos assim dizer, é Satanás, o diabo, porque em Apocalipse capítulo 12 fala que o dragão é a antiga serpente, o diabo, Satanás. Mas quem é que deu o poder para Roma? Logicamente que foram humanos, e são os representantes ali do Império Romano, não é verdade? Que é Justiniano, que foi, melhor dizendo, Justiniano, foi o rei Constantino, e algum outro se tiver. Então, o que aconteceu? Então, eles é que outorgaram, eles que estabeleceram o papado romano, eles que estabeleceram o bispo de Roma como cabeça da igreja e o corretor dos hereges, claro. Então, presta atenção. Mas veja só, eu posso então acreditar que aqui está se referindo à interpretação de Apocalipse 17, versículo 9? Não. Apocalipse, presta atenção, Apocalipse 13, o capítulo todo, capítulo 13, é o capítulo que não dá interpretação para as 7 cabeças, ele não dá a interpretação para os 10 chifres, e também não dá interpretação para o mar, porque mar a gente sabe que é povos, nações, multidões, então não dá interpretação. Então Deus deixou aqui no capítulo 13, vamos assim dizer, que ele deixou passar as revelações. Aí Deus falou assim, deve ter pensado assim, né? Não, eu vou dar a revelação aqui das 7 cabeças dessa besta, lá em Apocalipse capítulo 17, verso 9. Eu vou dar mais para frente para João. Eu vou falar da grande Babilônia, vou falar da grande Babilônia, da prostituta, né, da mulher montada numa besta, e aí que eu vou dar a interpretação. Deus achou por bem dar ali a interpretação. Mas por quê? Tem um significado, tem um sentido. Por que ele não deu aqui a interpretação? Mas algumas pessoas até podem pegar. Não, mas aqui está se referindo, está se referindo aos impérios da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, não é verdade? Então, se já que tem que se entender, vamos assim que dizer que não é, logicamente, a verdade que eu quero expor aqui. Se já temos que entender como reinos mundiais, como impérios mundiais, por que eu vou lá para o Egito?
Por que eu vou para a Síria? A Síria e Egito. Em Daniel aqui não tem a Síria e Egito. Dá para você entender? Então, só por aí, começando por aí, essa interpretação, que são 7 reis, 7 impérios mundiais, já é uma interpretação furada. Porque, para poder dar a contagem, porque o 7º seria o papado romano, para poder dar a contagem, então fizeram um remendo, sim senhor, um remendo que não tem na profecia, esse remendo, não tem. Então eles falam, não, o primeiro império mundial foi a Síria. O segundo império mundial foi Egito. E aí, então, o quarto império mundial foi Babilônia. Então, agora se encaixa em Daniel capítulo 7. Então, isso, logicamente, que foi um remendo que fizeram para poder aprovar a tese, porque é tese. Isso é uma tese. Isso aí é uma teoria de que os 7 reis, as 7 cabeças da besta, 7 cabeças, são 7 reis. Entendeu? Isso é uma tese que é apresentada dizendo que são 7 impérios mundiais. Uma tese é tese. Uma teoria é teoria. Não é uma coisa aprovada. Onde está escrito na profecia bíblica? Qual é a parte da Bíblia? Me explica uma coisa. Qual é a parte da Bíblia que está falando que as 7 cabeças são os 7 impérios mundiais? Qual é a parte da Bíblia? Hein? Explica para mim. Professor de teologia, os irmãos que eu já citei aí, explica para mim. Não tem. Isso aqui, que eu tenho que pegar, que não é o correto, que está se fazendo uma referência, a boca como de leão, pés como de urso, um corpo semelhante ao do leopardo. Já que eu estou pegando essa referência e estou dizendo que são impérios mundiais, então começa com Babilônia, claro. Então começa com Babilônia, rapaz. Como que você vai pegar Egito, Assíria, que não tem nada a ver com peixe, com pescado? Não tem nada a ver. Então, amado irmão, você me aguarde, em nome de Jesus, que eu quero expressar aqui a verdade, que o povo precisa ouvir, que os pastores precisam ouvir, os pastores da Igreja Adventista do 7º Dia, Alexandre Bernardo precisa ouvir, Marcos Alves precisa ouvir, José Carlos precisa ouvir, e outros mais. Eles podem acertar tudo que eles estão falando, estão acertando, não é verdade? Mas essa parte aqui, aí não, eles seguiram a teoria, o tradicionalismo adventista do 7º Dia com respeito à teologia que explica aqui os 7 reis, tá certo? Ele segue aí. Então, eu vejo só, o pastor Samuel Ramos não está seguindo, não. E eu também não estou, não. Claro, eu vou explicar no final as razões. Então, note só agora o interessante. Então, Deus está querendo explicar aqui, agora vamos saber o que Deus, eu vejo, que Deus queria explicar com essa passagem, boca de leão, pés como de urso. O que Deus queria explicar isso? Boca como de leão, pé como de urso, corpo como fosse de leopardo. E o que Deus queria explicar aqui? Só que quando nós vamos na profecia de Daniel, capítulo 7, nós vemos que tem mais um império. Tem mais um império, que é justamente o Império Romano, que é o Império de Roma. O Império de Roma, justamente aí. Então, note só, começou com Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Então, logicamente, esse poder aqui, esse poder, e deu-lhe o dragão o seu poder, esse poder foi dado aos bispos de Roma. O seu trono, sim, uma sede, uma catedral, o seu trono, e grande autoridade, quem que foi? Foi o Império Romano. Então, logicamente, que este animal aqui, representado pelo dragão, que é Satanás, o dragão é que deu, logicamente, é que o diabo utilizou o Império Romano para estabelecer o homem do pecado, filho da perdição, para estabelecer, vamos assim dizer, que o anticristo já opera, estabelecer justamente o governo papal. Então, é isso que eu vejo na profecia, que então ele segue uma sequência aqui da explicação de Daniel capítulo 7, leão, Babilônia, urso, Média Pérsia, leopardo, a Grécia, animal terrível e espantoso, Roma pagã, Roma dos imperadores, Roma dos Césares, né? E, logicamente,
lá em Apocalipse 13, versículo 2, justamente mostrando que o Satanás, que o diabo, representado ali pelo dragão, utilizando o Império Romano, é que estabeleceu o papado romano, estabeleceu aquele sistema político, religioso, né, para realmente haver aquela grande perseguição que nós sabemos na Idade Média. Então, amado amigo, amado irmão, esta é a primeira prova de que não se trata de impérios mundiais. Claro que não se trata. Então, se já, é o que eu falo, se já quer tratar-se de impérios mundiais, então tem que começar com Babilônia. Não tem nada que começar com a Síria e começar com o Egito. Não tem nada disso. Então, já que vamos ser, vamos por sinceros no modo de expressar, então vamos começar com Babilônia, não com Egito. Isso aí não está no mapa, isso aqui não está descrito aqui, em nenhuma parte da Bíblia, nenhuma parte da profecia. Entendeu? Então, veja só. Essa é a mensagem de Deus, essa é a primeira parte, esse já é um fato irrefutável. Agora, a bomba maior, o negócio vai piorar daqui para lá, vai piorar, e eu vou voltar e vou tomar uma água e já vou voltar em 1 segundo aqui, tá certo? Então, vamos então para o segundo fato, né? O segundo fato, graças a Deus, continuando aqui a mensagem. Vamos agora ler o versículo 13, versículo 5. 13, versículo 5 de Apocalipse 13, versículo 5. Então está aqui escrito, ó. Vamos ler a primeira parte. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Então, vamos deixar que a própria Bíblia interprete ela mesma, dada que fossem proferidas arrogâncias e blasfêmias. Olha, o que será que Deus quer passar com essa mensagem para nós? Então vamos para o Evangelho de João 10, melhor dizendo, o Evangelho de Lucas. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 21. Vamos ver o que a própria Bíblia interpreta como arrogâncias e blasfêmias. Vamos ver. Lucas, capítulo 5, verso 21. Lucas, capítulo 5, verso 21, achando aqui. Então, diz aqui, ó. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, quem é esse que diz blasfêmia? Está se referindo a Cristo. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Olha lá, quem é esse que diz blasfêmia? Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Então, logicamente, que esse poder que iria se levantar depois da divisão do Império Romano, esse poder que é chamado poder papal, ele ia, conforme o versículo Apocalipse 13, versículo 5, ele ia proferir grandes coisas e blasfêmias, né? Aqui, ó. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Não é verdade? Então, nós sabemos que arrogâncias, blasfêmias, por exemplo, um item aqui que fala de blasfêmia, qual item que é? É justamente as autoridades da Igreja Romana, as autoridades papais, dizer que eles têm na terra autoridade para perdoar pecados. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Isso é uma blasfêmia, né? Então a gente vê que os papas, as doutrinas, os ensinamentos da Igreja Católica, né, do passado, eles falaram, muitos deles falaram, olha, nós temos o poder até de perdoar pecados das pessoas, né? Só que hoje eles não ficam falando muito isso, não. Mas a gente sabe que isso aí é uma arrogância, isso aí é uma blasfêmia contra Deus, né? Você quer ver coisas arrogantes? Por exemplo, João 10, verso 30. João 10, verso 30. Vamos só ler essa parte e depois nós vamos voltar lá para o livro de Daniel. João 10, versículo 30. Então diz aqui, ó. Diz aqui a palavra, João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais?
Responderam-lhe os judeus: não é por boas obras que queremos te apedrejar, e sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo tu homens, te fazes Deus a ti mesmo. Então, logicamente, abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, e para difamar os que habitam no céu, e a difamar a Deus, os que habitam no tabernáculo celestial, justamente está incluído aos títulos papais, principalmente aos títulos papais, aonde eles dizem que é Deus na terra. Vicaris filidei. Eu sou o Filho de Deus na terra, o substituto do Filho de Deus, né? Eles dizem que eles possuem, eles dizem que eles possuem o lugar do Deus Todo-Poderoso. Diz que eles estão no lugar do Deus Todo-Poderoso. Então, isso é blasfêmia. Por exemplo, um outro título blasfemo é Papa. A palavra Papa em latim significa Pai. Isso é um título blasfemo. E Jesus Cristo disse também no seu Evangelho: a ninguém na terra chamareis por Pai. A ninguém na terra chamareis por Pai. Porque isso aí é um título blasfemo. Pai eclesiástico. Não, você é meu Pai. Que Pai? O Pai está no céu. O nosso Deus está no céu, não é verdade? Então, isso é um título blasfemo. Por exemplo, Papa, outro título blasfemo, Sumo Pontífice. O Sumo Pontífice é outro título blasfemo, porque o Sumo Pontífice é só Jesus. É só Jesus que é o Sumo, porque ele que fez a ponte entre a terra e o céu. É outro título blasfemo. Por exemplo, outro título blasfemo é Vossa Santidade, o Papa. Então, logicamente, eles têm esses títulos. Então, isso é uma blasfêmia. Eles querem dizer que é Deus na terra, é? Eles querem dizer que é Deus na terra. Então, isso aí não preciso pregar para adventista, que ele sabe muito bem do que eu estou falando. É verdade. Então, diz aqui o Apocalipse 13, versículo 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Olha só. Então, logicamente, esse poder que surgiu, presta atenção, esse poder que surgiu depois da divisão do Império Romano, que foi no ano 476 da nossa era, esse poder papal, logicamente, que foi estabelecido em 538, durante os 1268 e até hoje, logicamente. Então, eles abrem a sua boca em blasfêmia para blasfemar de Deus, dizendo que é Deus na terra, dizendo que tem o poder de perdoar pecados, dizendo que é o Pai, eclesiasticamente falando, de toda a humanidade, dizendo que é o Pai da humanidade, dizendo que é santidade, sumo pontífice, e aí vai que tem outros títulos bastante, né? Mas é interessante que esse título de blasfêmia, veja só, deixa eu ler direito. E diz aqui, ó, e tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. Então, logicamente, sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Ou seja, sobre as lideranças, não é verdade? Sobre as cabeças representadas pelas lideranças católicas, iriam dizer esses títulos de blasfêmia. Então, mas veja só, mas vamos agora vamos provar de forma irrefutável de que essas blasfêmias e essas cabeças, essa blasfêmia, está se referindo exclusivamente ao papado romano. Essas blasfêmias de Apocalipse 13, versículo 5. Olha, agora vamos para a própria interpretação, porque eu não dou nenhuma interpretação, é a própria Bíblia que interpreta ela mesma. Vamos para o livro de Daniel, para mostrar para você, para pastores, para qualquer pessoa, que esses títulos de blasfêmia, esses títulos só cabem, só exclusivamente à Igreja Católica Apostólica Romana. Só cabe a este rei, como eles querem interpretar assim, né? Então, vamos para Daniel, o livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, veja lá. Daniel, já está aberto em Daniel, capítulo 7. Eu vou voltar também para mim rever aqui o texto, né, em Apocalipse 13. Daniel, capítulo 7, versículo 8. Agora, veja só agora
a explicação das blasfêmias. Olha só que detalhe das Escrituras que não pode escapar. A explicação das blasfêmias. Porque a teoria é que as sete cabeças dessa besta são 7 impérios mundiais. E todos os impérios mundiais, eles falaram blasfêmias contra Deus. Mas espera aí. Agora vamos ver o que diz a profecia. Vamos ver o que diz as Escrituras e a revelação profética, a interpretação da própria profecia. Então vamos ver o que diz a profecia em Daniel capítulo 7, versículo 8. Estando eu a observar os chifres, porque justamente o quarto animal, que é Roma imperial, ele tinha 10 chifres, um animal terrível, espantoso, e tinha 10 chifres. Aqueles 10 chifres, justamente, nós sabemos que foi a divisão do Império Romano pelas tribos bárbaras que invadiram o território de Roma e dividiram lá, cada um pegou um pedaço para ela. Então são os 10 chifres, as 10 pontas do quarto animal terrível e espantoso. Então vamos agora para o versículo 8. Estando eu a observar os chifres, então o profeta Daniel estava observando os chifres do quarto animal, sim, observando os chifres. E eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, entre os 10, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos. Olha lá, neste chifre havia olhos, como os de homem. E uma boca que falava com insolência, que falava palavras de arrogâncias, tem outras traduções que fala, palavras insolentes, palavras arrogantes. Quem é que tem que interpretar a Bíblia? Não é ela mesma que tem que interpretar a profecia? É ela mesma que tem que interpretar a profecia. O profeta Daniel, em visão, ele viu o símbolo, ele viu as 10 pontas representando as 10 nações, que são as divisões do Império Romano, os francos, os élos, os ostrogodos, os vândalos, os burgundos, né? E aí veio a ser a França, a Itália, veio a ser a Inglaterra, veio a ser a Espanha, veio a ser Portugal, cada qual, né, foi dividindo e o tempo foi passando e aí mudaram os nomes, a gente sabe. E quando o papado romano se levantou, que é representada por esta ponta pequena, quando o papado romano se levantou, então 3 reinos ali da época não aceitou o domínio papal da Igreja Romana, político-religioso, não. E esses 3 foram abatidos, foram destruídos, foram destroçados, destruídos. E esses 3 reinos, conhecidos na história, foram os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Sim, foram 3 reinos que foram abatidos, de acordo com a história universal. E aí vem, então, estando a observar as pontas, subiu entre elas uma pequena, e abateu 3 das primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, olha que coisa interessante, como os de homem, uma boca que falava com insolência. Preste atenção, irmão, agora esta é a prova irrefutável, é uma das, a primeira já foi fácil. Agora é a segunda prova irrefutável. Aqui, ó, o que diz Apocalipse 13, versículo 5, foi-lhe dada uma boca, aqui ó, uma boca, que proferia arrogâncias e blasfêmias. Opa, foi-lhe dada uma boca, sim, mas foi dada a boca para quem? Para quem? Para o papado romano, claro, oh aleluia, para o papado romano foi dada essa boca. E a interpretação no livro de Daniel, dessa boca que falava coisas arrogantes e blasfemava de Deus, do tabernáculo, dos que habitam no céu, porque aqui em Apocalipse foi mais especificadas estas arrogâncias, estas blasfêmias, foi mais explanada, sim Senhor, em Apocalipse capítulo 13, o versículo 5 em diante, e aqui em Daniel capítulo 7, versículo 8, diz que tinha olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Muito bem.
Que coisa tremenda, que revelação da profecia maravilhosa. Oh, aleluia. Explica para mim, esses irmãos aí, esses irmãos que dizem aí que são 7 impérios mundiais, que as 7 cabeças são 7 impérios mundiais, e eles falam ainda, eles têm a coragem de falar que aqueles impérios mundiais falavam também palavra de arrogância. Não, mas os impérios, Assíria, Egito, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, todos eles também tinham as suas lideranças políticas, os seus monarcas, que eles se levantavam contra Deus e falavam palavras de arrogância. Mas peraí, vamos ver o que diz a interpretação da Bíblia. O único que tem boca aqui, e que fala palavras arrogantes, o único aqui, não é nem o quarto animal, que é Roma, tem uma boca que fala palavras de arrogância, claro que não. O único que tem boca e fala palavras de arrogância aqui na profecia é a ponta pequena que surgiu no meio dos 10 chifres, é a ponta pequena que representa o papado romano. Leão não fala lá que tinha uma boca que proferia coisas arrogantes, claro que não. O leão não tem coisas arrogantes, não tem uma boca que proferia palavras insolentes, arrogantes, não tem. A Média Pérsia, que é o urso, também não fala que o urso, pela sua boca, falava palavras arrogantes, também não fala. A Grécia, que é o leopardo com 4 asas, também lá não fala que através da boca desse leopardo, ele abria sua boca e falava palavras arrogantes, também não fala. Mas nem o quarto animal, que é o Império Romano, também fala. Opa! Como que eu vou agora atribuir palavras arrogantes? Eu vou agora começar a inventar que os reis, os imperadores, nesses impérios mundiais, falavam palavras arrogantes sem ter uma prova bíblica cabal para isso? Opa, peraí, meu irmão, vamos conhecer a profecia, vamos estudar a profecia. O único que tem boca tinha olhos, esse chifre tinha olhos, sim, Senhor. E uma boca que era uma cara de homem, uma cara de humano. E falava palavras arrogantes, entendeu? Veja só que o animal terrível e espantoso, é o 4º império mundial. Entendeu? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mas o único que tem uma cabeça de homem, olhos de homem, boca que fala arrogância, o único, é justamente o papado romano, meu irmão. Para com isso. O papado romano é o único que tem. Então, olha, por isso que eu falo, são provas irrefutáveis de que somente o papado romano, somente é ele que abre a sua boca para blasfemar de Deus, com palavras arrogantes, palavras de blasfêmia, dizendo que nós temos na terra autoridade para perdoar pecados, dizendo que nós somos o cabeça da igreja, dizendo que nós somos o pai espiritual de toda a humanidade. Então isso é palavras de arrogância. E nada mais, nada menos do que o papado, durante toda a sua história, ele proferiu essas palavras. Pera com isso. Agora vem me dizer que Alexandre o Grande proferiu palavras de arrogância contra Deus. Aonde que Alexandre o Grande falou isso? Aonde que o Alexandre o Grande mexeu com divindade celestial? Mexeu com o caráter de Deus que está no céu? Olha, aí depois, antes de Alexandre o Grande, veio Ciro, veio Dário, né? Veio também, por exemplo, aquele outro, veio Artaxerxes, e ainda, pelo contrário, em vez de falar em palavras arrogantes contra Jeová, contra Deus, contra o tabernáculo celestial, pelo contrário, Ciro e Dário, eles até, na pessoa de Artaxerxes, eles até contribuíram com Neemias, com o povo de Deus, até contribuíram para que eles fossem construir o templo de Jerusalém. Até Nabucodonosor falou assim, se alguém disser palavras contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será lançado na fornalha de fogo ardente. Até Nabucodonosor falou assim, se alguém falar palavras contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, então esse que falar vai ser lançado. Entendeu? Olha, isso aqui é prova irrefutável de que nenhuma das cabeças, que se é isso que eles estão falando,
se é exatamente isso que eles estão falando, que eles falam que as 7 cabeças da besta de Apocalipse 17 são 7 impérios mundiais, nenhuma cabeça tem boca, rapaz, nenhuma desses, não tem simbologia no Apocalipse, não tem simbologia no livro de Daniel, que fala esse pormenor que vocês estão falando aí. Não tem. Nós já chegamos no final da história. Não tem mais o que interpretar, não tem mais o que explicar. Essa é a explicação da profecia. O nosso irmão Samuel Ramos, lá dos Estados Unidos, que exerce o ministério Adventista 7 Dias, sim, ele está dentro da corporação adventista explicando a verdadeira interpretação. Agora, se teimar, e falar, e proferir, dizer, não é nada disso, não tem nada a ver, e começar a falar, então a gente vê que é um pecado da obstinação. E a interpretação, como eu já disse, a interpretação profética é um mandamento do Senhor Jesus, não é um mandamento meu, não é um mandamento de homens, não é um mandamento da igreja adventista nenhuma, de igreja nenhuma. Interpretação profética é do próprio Senhor Jesus, do anjo que levou a mensagem lá para João na ilha de Patmos. Então, amado amigo, mas isso é pouco, isso aí eu estou ainda na segunda interpretação profética, depois tem a terceira, não acabei ainda a segunda interpretação profética que contesta que a teoria dos 7 impérios mundiais, eu não terminei ainda. Então, veja só, eu vou ler ainda, só para confirmar ainda essa parte, o versículo 23, aqui ó, então... Ele disse, versículo 23 de Daniel capítulo 7, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, claro, e devorará toda a carne, e pisará aos pés, e o fará em pedaços. Os 10 chifres, olha lá, corresponde a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente. Aqui, ó, será diferente. Então, vamos ler que reino será diferente? Então, vamos ler aqui, ó. E depois deles, né, ó, os 10 chifres correspondem a 10 reis, a divisão do Império Romano, que se levantarão daquele mesmo reino, sim, já está explicado. E depois deles se levantará outro, que é justamente o chifre pequeno, o qual será diferente. Olha lá, será diferente. Você quer mais moleza do que isso para entender a Bíblia? Será diferente dos primeiros. Que primeiros? Do primeiro reino, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Será diferente, o qual abaterá 3 reis. Então diz aqui, ó, eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, tal. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do qual, diz aqui, ó, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daqueles chifres, que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Está aqui, ó, mais robusto, porque era um poder político e religioso misturado. Aí vem aqui, ó, mas o verso 24, categoricamente, explicou por que o reino era diferente, porque tinha olhos e tinha uma boca que falava arrogâncias. Então aqui é outra explicação, é um outro versículo dizendo que justamente o papado romano seria diferente em muitas particularidades. E a principal é que abria a sua boca para falar palavras arrogantes. E aqui diz, o qual, e depois dele se levantará outro, depois da divisão do Império de Roma, o qual será diferente dos primeiros impérios, e abaterá 3 reis, que é justamente o papado romano, justamente a ponta pequena, e é diferente da Medo-Pérsia, da Grécia e da Roma, e que nenhum deles não tem boca, nunca falou, a Bíblia não fala nada disso. Então, sem dúvida nenhuma, em Apocalipse, presta atenção, capítulo 13, versículo 5, primeira parte, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Então, não está se referindo a nenhum império mundial. O único império mundial que houve, esse poderio do Império Romano papal, o Império Papal, justamente 538 até o ano 1798,
justamente está se referindo a Roma papal, ao Império papal, a Roma papal, Roma dos papas. Então, logicamente, não tem prova. Então, por isso que eu falei, são assuntos irrefutáveis, irrefutáveis. Tem que ser desonesto, realmente, tem que ser muito desonesto para dizer diferente disso. Teólogos, teólogos adventistas, pastores adventistas e membros aí que se dizem que estão pregando a mensagem do terceiro anjo, então tem que ser desonesto. Tem que ser desonesto, senão não vai confessar essa verdade, não. Tem que confessar a verdade. Para ser de servo de Deus, tem que confessar toda a verdade. Então, vamos concluir agora que essa prova, estamos na segunda prova e não terminamos. Essa aqui é muito mais redundante, muito mais forte. Isso aqui realmente fecha. Isso aqui realmente puxa, aperta como um laço e não tem como sair. Não tem como sair, não tem como falar diferente. Eu não consigo. Logicamente, e não tem ninguém na terra que vai falar diferente disso. Na terra não tem ninguém, não tem um pastor teólogo, não tem um professor de teologia que vai falar diferente disso. Eu duvido que ele vai falar agora. Duvido. Então vamos lá. Vamos lá para a segunda parte do mesmo versículo. Aqui, ó. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Arrogâncias e blasfêmias. E autoridade, olha lá, autoridade para agir 42 meses. Opa! Então você vê que essa besta, você vê que essa explicação, Deus é tão especial, Deus é tão maravilhoso, Jesus Cristo, que ele revela certinho, o versículo certinho, o texto se completa para exemplificar, para ensinar a mim e a você, a verdade sagrada. E aqui vem, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Então esse poder que iria falar contra Deus, iria agir por 42 meses. Agora eu pergunto, para vocês aí, professores de teologia, eu pergunto, qual império mundial agiu por 42 meses? Explica para mim isso aí. Opa, explica aí, rapaz. Você não é um homem de Deus mesmo, não? Você não é um homem de Deus? Então explica para mim qual foi o poder que agiu por 42 meses profeticamente falando, que são 1.260 anos. Vai, explica para mim. Qual foi o poder que agiu e abriu a sua boca em blasfêmia? Vai, por acaso foi o Império da Síria? Foi o Egito? Opa, foi Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma? Mas peraí, isso aqui são provas irrefutáveis. Em nome de Jesus, eu estou aqui entusiasmado, eu estou aqui, sabe, em poder apresentar essa verdade a você. Estou aqui emocionado, vamos assim dizer, por dentro, em poder apresentar essa prova irrefutável. Sabe o que quer dizer isso? Que isso aqui derruba todas as teorias, derruba todas as teses, derruba todas as teorias de que são 7 reinos mundiais, de que são 7 não sei o quê, começa com o Egito, a Síria. Derruba todas as teses, todas as teorias da Corporação Adventista do Sétimo Dia e desses irmãos aqui que estão pregando no rádio, estão aí pregando, evangelizando, tem vídeo postado desses irmãos que pregam no rádio, também tem aí na internet, no YouTube. Então, veja só, me prova contrário agora, por favor, me prova contrário agora do que essa profecia. Olha, eu vou falar uma coisa, todos vocês, pastores, adventistas do sétimo dia, professores de teologia, de Campinas, de São Paulo, irmãos aí também de toda a organização adventista, olha, eu tenho que falar, vocês têm que se converter nessa parte. Nesse assunto aqui, vocês, em nome de Jesus Cristo, vocês têm que se converter. A linha de raciocínio, a linha de pensamento e começar a pregar a profecia como ela é, por favor. Em nome de Jesus, arrependei-vos e convertei-vos para serem canceladas as vossas teorias e, consequentemente, até pecado.
Então, não é brincadeira isso não, eu venho aqui em nome de Jesus Cristo. E foi-lhe dado uma boca que proferia blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Me explica uma coisa, me fala agora. Cadê os irmãos? Cadê? Cadê o Marcos? Cadê o irmão Marcos, Alexandre, José Carlos? Cadê eles? Por que eles não explicam? O canal está aberto aí, ó. O canal vai ficar aberto aí. Por que eles não explicam? Cadê os pastores de teologia? O canal está aberto aí, ó. Então vamos lá. Me diz qual o império mundial ele falou palavras de blasfêmia por 1260 anos. Explica para mim. É impossível. Isso é impossível. Vocês não conseguem. Aqui não existe. Não existe. Isso aqui é Deus que está falando. Aqui não é homem, coisa nenhuma. Isso aqui é Deus que está falando essa profecia. Então, vamos continuar a palavra de Deus. A glória seja para o Senhor Jesus. Eu fico entusiasmado, eu fico elétrico aqui, mas a palavra, a glória é para o Senhor Jesus, em nome de Deus. Então, mas vamos lá para a profecia. Vamos lá aqui, ó, Daniel 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem é que ia proferir palavras contra o Altíssimo? A ponta pequena, claro, o papado romano. A ponta pequena, o papado romano, essa profecia, Daniel 7, 25. Palavras contra o Altíssimo. Não está se referindo a nenhum império mundial, rapaz. Tira isso da sua cabeça, rapaz. Não está se referindo a nenhum império mundial, está se referindo ao papado romano. E aí vem a profecia, proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. Quem é que magoou os santos do Altíssimo? O Império da Grécia. O Império da Grécia magoou os santos do Altíssimo, perseguiu os santos do Altíssimo. Explica para mim. O Império de Ciro e Dário perseguiram o povo de Deus. Explica para mim essa daí. Mas nem o Império de Babilônia perseguiu o povo de Deus. Claro que não. Deus suscitou Nabucodonosor para cumprir o mandato, porque o povo estava rebelde no tempo de Jeremias, para levar cativo mesmo, mas ele não fez mal para o povo de Israel, coisa nenhuma, ele fez o bem. Inclusive até a profecia fala que Nabucodonosor, ele foi o servo de Deus, o servo do Senhor para disciplinar Israel. Agora vem falar que eles se levantaram contra Deus para blasfemar de Deus, palavras arrogantes. Não cabe essa profecia a nenhum império. Opa, você é teólogo, meu irmão, você sabe mais do que eu. Eu não tenho linguagem, eu não tenho falar, eu falo pesado, eu falo duro, eu não sei falar. Mas olha, vai deixar escapar essa? Vocês vão ser doutrinados por jesuítas de dentro da igreja adventista do sétimo dia. Vocês vão permitir serem doutrinados por jesuítas? Opa, para com isso, rapaz, não faz isso não. Magoará os santos do Altíssimo, e diz aqui, cuidará em mudar os tempos e as leis. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. 3 anos e meio aqui. 3 anos e meio em Apocalipse 13. A perseguição contra o povo, 1260 anos, aqui, ó, certinho, não tem o que tirar aqui, ó. Qual é o poder que tentou mudar a lei de Deus? Qual foi o poder? Só tem um, é o poder romano. É o poder, papado romano, melhor dizendo, é o papado romano. Não tem esse poder que tentou mudar a lei de Deus. Tempos e lei. Quem que fez isso? Isso aí é querer ser mais do que Deus, é palavra de arrogância, é blasfemar dos que habitam no céu, é perseguir os que habitam no céu, rapaz, perseguir o povo de Deus. Então, olha, essa segunda prova, lamentavelmente, é incontestável pela teologia adventista do sétimo dia. Incontestável. A menos, se quiser cair no pecado de rebelião, da obstinação, vai ficar teimando até o fim da vida. E aí, no final, eu vou explicar o porquê que se prega essa mensagem aí. Eu vou explicar, hein? Então, continuando aqui a nossa mensagem, o nosso estudo, realmente, eu estava vendo aqui no meu script, que realmente essa foi a prova terceira realmente, não foi a segunda não. Porque a primeira, justamente, é a sequência profética dos impérios, né? A sequência profética dos impérios, aonde determina justamente que depois da divisão do Império Romano veio
o papado romano, justamente ali. Por isso que tem aquela linha, pés como de urso, boca como de leão, né? Pés como de urso, boca como de leão e um corpo como de leopardo, entende? Então vai seguindo aquela linha profética dos impérios mundiais, aí chega o quarto império, que é o Império Romano, e o dragão, o Satanás, que usa o Império Romano para estabelecer o papado romano. E é nessa sequência. Então, essa parte de Apocalipse 13, versículo 2, só serve para identificar este pormenor da profecia, nada mais, nada menos. Aí depois a gente veio para a segunda parte, boca que proferia grandes coisas e blasfêmias, arrogantes. Eu já expliquei isso aí para você, porque foi o segundo item. E o terceiro item é justamente o tempo, o período que essa boca iria falar palavras, coisas arrogantes, perseguir o povo de Deus. Então, jamais esse assunto de blasfêmias pode se aplicar a qualquer outro império mundial. Eu já expliquei até na prática para você que o império dos Médios e dos Persas, o império da Grécia, eles não tiveram esta ousadia de falar contra Deus, né? De mudar os mandamentos de Deus, de perseguir o povo de Deus. Aliás, e até o império da Médio-Pérsia, né, na pessoa de Artaxerxes, então eles contribuíram para abençoar o povo de Deus, o povo judeu, os hebreus. Então vamos para o término, porque falta pouquinhos minutos. Por que se prega que são 7 impérios mundiais? Por que se prega isso na igreja adventista, o sétimo dia, que são 7 impérios mundiais? Eu vejo o seguinte, que esses irmãos aí, eles até são bem intencionados, é verdade. Eu acredito nos irmãos adventistas do sétimo dia, eu acredito. Na sinceridade, na honestidade, eu acredito, certo? Eles são bem intencionados, mas existe uma coisa por detrás aí, que na verdade é o próprio Satanás, é o diabo. Sim, Senhor, é o diabo que veio com essa teoria jesuíta, essa teoria católica dentro da igreja adventista do sétimo dia, e estabeleceu isso como um poste ídolo, e que as pessoas se agarram nesse poste e não podem admitir que não, nós estávamos errados, estamos errados nessa interpretação, é como se fosse um poste ídolo. Então isso aí vai pegar todo mundo de orgulho dentro da igreja adventista do sétimo dia, porque o orgulho não permite que as pessoas possam aceitar, não, eu estou errado, porque eu mudei o meu conceito, eu mudei, entende? Porque eu acreditava assim como a igreja acreditava, eu mudei o conceito, e graças a Deus agora estou pregando aqui essa mensagem. Então, o primeiro item aqui são 3 itens. A intenção do diabo, no meu parecer, é desfocar, tirar o foco. Olha lá, é tirar o foco, né? Tirar o foco, é desfocar a liderança do anticristo na pessoa dos 7 papas. Olha lá, você entendeu? A intenção do diabo é tirar o foco dos 7 últimos papas da Igreja Católica Romana, claro, os 7 últimos papas da Igreja Católica Romana, porque dali é que vem o personagem anticristo, dali que vem o personagem, e até o diabo, inclusive, ele vai se personificar a Cristo. Então, o Satanás, ele tem boa intenção, lógico, porque ele quer prevalecer o reino dele. Então, ele quer desfocar a matéria, o assunto, e dizer que é outra coisa, que não é os papas, não tem nada a ver com o papa, tem que ver só com o domínio papal. A 7ª cabeça é só o domínio papal, não tem nada a ver com o papa dos últimos dias. Entende? Então o Satanás, o diabo, ele veio com essa teoria, ele quer desfocar aqui, a liderança do anticristo na pessoa dos 7 papas, principalmente o 8º rei, principalmente no 8º rei, aonde que ele vai querer com todo o poder, esse sinais e prodígio de mentira se manifestar na pessoa do 8º rei, entendeu? Então, é justamente isso, tirar o foco, mas tem outras razões aqui, o negócio é sério, Um outro item, porque se prega que são 7 impérios mundiais, o outro item, é porque a igreja, a liderança e os membros não querem receber as represálias das autoridades católicas. Eu acho o seguinte, que eles têm medo de falar, olha,
Porque existe praxe, existe acordos ecumênicos aí, claro, existe praxes, acordos ecumênicos por detrás dos bastidores, que não pode focar que vai ser um dos papas, que esses papas, que são 7 reis, que começou em 1929, não pode focar esse assunto, tem que tirar o foco. Se nós formos falar que é da Igreja Romana, que é um dos papas, que é isso, que é aquilo, se a Igreja Eclesiástica falar isso, então, logicamente, que pode receber represália das autoridades políticas, claro, das autoridades papais. Então, eu vejo que vamos pregar uma mensagem mais light, uma mensagem mais amena. Para que nós vamos causar perseguições da Igreja Romana contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Por que nós não precisa isso, não é verdade? Então eu vejo que este aí é um outro aspecto, porque estão se pregando que são 7 impérios mundiais. Não. Então vamos agora para o terceiro e o último item. Por que se prega que são 7 impérios mundiais? Por que se prega isso? Então veja só, o terceiro item é o seguinte: o que o povo de Deus, isso impedirá, presta atenção, isso é uma falácia, é um modo, uma maneira de dizer, o meu Senhor tarda virá. Não, quem falou que esse Bento XVI aí é o 7º rei? Quem falou que esse Papa Francisco é o 7º rei? Não tem nada a ver, ainda vai vir mais papas aí, vai vir muitos outros aí, você entendeu como que é? Então isso é uma maneira disfarçada que o Satanás conseguiu fazer com os membros adventistas do 7º dia, principalmente as lideranças, de dizer, é uma maneira disfarçada de dizer, não, Jesus ainda vai demorar para voltar. Não, o meu Senhor tarda virá. Para com isso. Quem falou que esse aqui é o último Papa? Não. E nós vamos ter mais um outro, não é verdade? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e ela é apta para discernir as intenções e pensamento do povo. A palavra de Deus não é brincadeira não, rapaz. Ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos. Ela discerne. Então, isso faz feio para a Irmandade, para a Corporação Adventista do Sétimo Dia, fazer feio. Não, meu Senhor tarda virá. Quem falou que esse é o último Papa? E ainda falaram, se acontecer desse for o último, ainda falaram assim, é mera coincidência. Ainda falaram isso, que se acontecer desse Papa Francisco for ser o último Papa, e ainda chegaram a falar no rádio, e está postado aí no YouTube, isso é uma mera coincidência, como se a doutrina dos 7 impérios mundiais fosse a verdade. Para com isso. O meu Senhor tarda virá. O povo está proclamando isso. É isso que o diabo quer, rapaz. É que o povo adventista fale diferente da brevidade do tempo. Não. Nós não estamos. O povo não pode saber que nós estamos na última hora. Nós estamos nos últimos meses, nos últimos anos. O povo não pode saber isso, que nós estamos nos últimos anos, nas últimas horas da história, do fim do mundo. O povo não pode saber, porque senão o povo pode despertar. O povo pode se despertar e se preparar, estudar a Bíblia. E o pessoal, a meu modo de ver, eles estão dando um zunido errado na trombeta. Para com isso. Eles estão dando um zunido, mas um zunido errado. Estão dando um zunido para deixar as armas descansando. Não, tem que dar um zunido na trombeta para que o povo se prepare para a batalha, para que o povo se prepare para a guerra que está próximo de nós, meu irmão. Oh, aleluia!
Por que vamos dar um zunido errado na trombeta? Porque Jesus está próximo de vir. A guerra, a tribulação, a pré-angústia está na nossa frente, na nossa cara. Opa, e agora nós vamos tocar a trombeta para o povo descansar? Vamos dar um zunido errado na trombeta? Não faz isso não, igreja. Não faz isso não, irmãos. Em nome de Jesus, se convertam. Vamos dar um zunido certo na trombeta. Eu estou aqui para ajudar a igreja adventista do sétimo dia. Eu estou aqui para disciplinar a membresia, para ajudar o povo de Deus a se preparar, ajudar você que é ouvinte do meu canal também. É verdade. Então, abrindo aqui a palavra em Mateus 24, onde diz justamente isso que eu estou falando, né? Aí, verso 45, presta atenção. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Quem é o servo fiel e prudente? Você é. Você é membro. Estou falando para você, membro da Igreja Adventista do sétimo dia. Você é o servo fiel e prudente? Explica para mim. Você é? Aqui, ó. A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, irmão, chegou a hora agora de você assalariar outros trabalhadores para a vinha do Senhor. Chegou a hora para você assalariar, você dar o sustento ao seu tempo, o tempo certo. Negociai até que eu volte. Jesus Cristo falou para os trabalhadores: negociai com os talentos até que eu volte. Quem é o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou para dar o sustento aos meus servos, ao meu povo? São os leigos que vão terminar a obra. São os leigos que vão proclamar a última mensagem ao mundo. Nós sabemos disso, está escrito. Então, veja só, em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, olha, se pregar uma profecia diferente dessa, está anunciando que Jesus vai demorar muito. É verdade, não vai ter mais papas pela frente, mais 2, mais 3, mais 4. E aí vem mais se aquele servo sendo mau. Você está me entendendo agora? Porque a profecia é forte. É mau, isso é ser mau servo. Falar que o meu Senhor tarda virá é ser um mau servo. Mas se aquele servo sendo mau disser consigo mesmo, meu Senhor tarda virá. Olha, pregando essa profecia, baseada em 7 impérios mundiais, Apocalipse 17, verso 9, está anunciando que o meu Senhor tarda virá. Não faz isso não, irmão. Você vai ser nessa mesma hora, nessa última hora da história do mundo, você vai ser aquele mau servo. Não faz isso não. E aí vem e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os temulantes. Não, vou começar a espancar, ele não pode pregar essa mensagem, expulsa ele da igreja, expulsa da igreja, ele não pode pregar essa mensagem na igreja adventista sétimo dia. A mensagem que são 7 papas não pode pregar dentro da igreja adventista sétimo dia, né? E aí começa a expulsar os irmãos, né? Começa a espancar os irmãos, servos maus. Servos maus. Vocês vão ser servo mau? Eu espero que não esteja nenhum servo mau aí, porque senão o negócio vai ficar feio aí, hein? Olha, meu muito obrigado, que Deus abençoe você, Deus abençoe a corporação adventista do sétimo dia, Deus abençoe as lideranças, os professores de teologia, amém. Eu oro para eles, para que Deus abençoe eles, é verdade. Deus abençoe Alexandre, Deus abençoe Zé Carlos, Deus abençoe Marcos Alves, eles são homens de Deus, eles estão buscando ainda a santificação, estão ainda trilhando o caminho, mas olha o que eu falo, advertência, se continuar nesta obstinação, e aí vai se enquadrar nessa mensagem. O servo mau vai dizer assim: o meu Senhor tarda virá. Não faz mais isso não. Prega a verdadeira interpretação. Eu falei aqui 3 pontos básicos, 3 fatos incontestáveis da profecia, de que não são 7 impérios mundiais, a interpretação dos 7 reis. Não são. Agora, se quiser teimar, pode teimar à vontade. Comigo não está contra mim nada, está contra o Senhor dos Exércitos. Está contra a interpretação da Bíblia. E olha, vocês têm que aprender com o pastor Samuel Ramos, lá dos Estados Unidos, tá? Vocês têm que entrar no meu canal, veja aí no meu canal, aprendam, todos vocês da Igreja Adventista, com o pastor Samuel Ramos, o irmão que exerce o ministério lá em Boston, Estados Unidos, lá em Miami, tá certo? Então, meu amado irmão, meu amado amigo, você que presenciou essa mensagem, você sabe, a Igreja de Deus,
é aquela identificada, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E eu passei essa mensagem para a igreja de Jesus Cristo na terra. Fraca ou defeituosa, não importa, mas é a menina dos olhos do Senhor. E por isso que eu falei todas estas verdades aqui. Então, o meu muito obrigado e que Deus realmente dê muita paz, muita luz, muita sabedoria e se prepare, porque o fim já chegou. Amém.